Este é o 7º e último episódio de Epidemia, uma série do 37 Graus em parceria com a Folha de São Paulo. Se você tá chegando agora, segura aí, volta lá e escuta desde o começo. Tudo vai fazer mais sentido. Alô? Alô, testando. Uma palminha pra sincronizar? Uma palminha, vamos lá. É no I já, né? 1, 2, 3, I já, né? Tá. 1, 2, 3 e... Bom momento, Saribia. Eu sou a Bia Guimarães. Eu acho que a dúvida de todo mundo é a seguinte. E aqui é a Sara Zoubel. Mas como vai ser? E chegou o grande dia em que a gente responde, ou complica ainda mais, Mas assim, como que é? algumas das perguntas que chegaram pra gente no nosso WhatsApp. Tem pergunta de Covid, tem pergunta de Zika, e as respostas não são lá muito definitivas, mas a gente vai tentar. Eu tenho uma dúvida. Um comentário, um desabafo, na verdade. Isso é uma dúvida que eu tive, né? Se é que pode, não sei. Essa é a minha dúvida, então. Obrigada, um beijo. Isso aí. E Bia, por onde a gente começa? Nós temos aqui a pergunta do Jefferson. Oi, Bia. Oi, Sara. É Jefferson. Jefferson Batista, de Campinas, que eu e Sara conhecemos, inclusive. Uhum. Não é um desconhecido. Eu também tenho uma dúvida. Muita gente está falando, muito especialista, inclusive, que a vida não vai ser mais como ela era antes, como a gente vivia. As nossas relações, a questão do nosso trabalho. Eu já ouvi falar isso. Eu também. Tenho certeza que eu já li e ouvi isso em vários lugares. Mas, como vai ser? A gente vai adotar esses hábitos de segurança e esses hábitos de higiene mais apurados pro resto da nossa vida? Isso que vai mudar? A gente nunca mais vai fazer grandes aglomerações? O que essas pessoas estão querendo dizer quando a vida não vai ser mais como ela era antes? Eu não acho que eu vou ter uma super paranoia com higienização o resto da minha vida, a não ser que a gente viva num estado de constante pandemia. Uhum. Eu não quero viver num mundo em que parece que a todo momento eu vou ser contaminada. Parece ruim esse mundo, certo? E, você viver nesse estado meio de alerta, de pânico o tempo inteiro, tendo que desinfetar tudo, absolutamente tudo. Agora, trabalhar de casa, não levar o filho na escola quando ele tá doente, não ir trabalhar quando está doente, outras coisas assim, eu acho que pode ser que mude. Agora eu fico pensando assim, beijinhos em estranhos. Precisa. Porque abraçar eu preciso abraçar. Agora eu preciso dar um beijinho em alguém que eu não conheço? Eu não preciso, na real. Sim. Aí, bom, o que eu pensei? É muito difícil a gente entender o que vai ficar mesmo, mas eu pensei que a gente pudesse olhar pro passado pra procurar algumas pistas sobre isso. Uhum. E aí eu fui conversar com a Dilene Raimundo. Peraí, eu acho que não tá Dilene do Nascimento. funcionando bem. Não tô te vendo, mas não tem problema. Se você quiser deixar só o áudio, não tem problema. Que é historiadora e médica da Casa de Oswaldo Cruz, lá no Rio, e que a gente entrevistou no 5º episódio, e ela contou pra gente todas aquelas histórias da peste bubônica e dos ratos, e das máscaras com bico de pássaro, e várias coisas assim. E do Sr. Amaral, não esqueça. E do Sr. Amaral, Um indivíduo chamado Sr. Amaral, o grande Sr. Amaral. que passou a criar ratos. E aí, bom, eu falei com a Dilene no Skype, e perguntei pra ela se a história nos diz alguma coisa de alguma epidemia do passado que tenha provocado mudanças permanentes. E o que ela falou pra mim... Eu acho que a gente pode pensar, não que as mudanças se tornem permanentes, né? Eu diria, mas logo após as epidemias, alguns comportamentos são incorporados ao longo da epidemia. Eles permanecem pelo menos um tempo depois. E um exemplo que ela deu é o da AIDS. A gente sabe que, por exemplo, a incorporação do uso da camisinha, né, passou a ser um novo hábito, né, nas pessoas, mas a gente vê que agora, por exemplo, os jovens que não iniciaram sua atividade sexual em tempos de AIDS já não têm tão bem incorporado esse hábito, né? Pra gente, assim, que tá na casa
tá em torno dos 30 anos, assim, né? Quem tem muito esse medo e que tá perto da gente são os nossos pais, né? A geração dos nossos pais, que a gente cresceu ouvindo eles contando dos familiares, dos amigos, das pessoas queridas que eles perderam por conta da AIDS. E que tem essa coisa da camisinha, assim, e do cuidado muito, muito mais forte, pelo menos é a minha percepção, do que a nossa geração. E imagino que também muito mais forte do que as gerações ainda mais novas que a nossa. Foi uma geração, né? E eles viveram isso, assim. Isso, quer dizer, os seus pais devem ter vivido a epidemia de AIDS, né? Então, introjetaram isso na cabeça. A gente tem que levar em conta também, Bia, a questão das políticas de saúde, né? Quer dizer, a incorporação do hábito não depende das pessoas individualmente, até porque a epidemia é uma situação coletiva, não é individual. Não adianta um indivíduo se proteger, incorporar novos hábitos, se a população como um todo não fizer isso, né? E a gente vê em relação à AIDS, voltando à AIDS, praticamente a ausência de campanhas de prevenção da AIDS hoje em dia, né? Então, é como se a AIDS não existisse mais, né? Então, tentando fazer esse paralelo com o que está acontecendo agora, talvez pra gente seja muito forte isso, de vou lavar as mãos, vou não sei o quê, não vou chegar perto do outro, blá, 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 blá. Mas se não acontecer, é que talvez aconteça, mas se não acontecer, outras epidemias ou pandemias como essa, que exijam também esse nível de cuidado. Social. De distanciamento social. Com os nossos filhos, nossos netos, com as outras gerações, é muito provável que para eles essa noção esteja muito mais distante. Eu também acho. Eu acho que quando as pessoas falam também que o mundo não vai ser mais o mesmo, eu acho que talvez não seja mesmo, porque é um evento de uma escala global como poucos que a gente... Ou talvez nenhum, não sei. Mas com certeza como poucos que a gente possa comparar, né? Então, acho que de qualquer jeito essa marca vai continuar pelas próximas décadas, provavelmente. Mas se vai se concretizar em comportamentos que vão ficar por um longo tempo, não sei. Meio complicado de pensar, então, né? É muito, muito difícil. É muito difícil de pensar a longo prazo, né? Eu acho que a gente não vai ter uma resposta super fechada, né? Eu acho que se essas mudanças de comportamento, se o mundo vai ser diferente, a gente vai, espero, viver para saber. Mas o que dá para pensar é o que já se viu, assim, em relação a epidemias e como elas podem mudar um comportamento. E o que está sendo feito agora que vai ajudar a gente a avaliar se no futuro esse comportamento mudou ou não. E eu procurei as pessoas que pesquisam justamente impactos no comportamento e impactos psicológicos. Vocês estão trabalhando todo mundo de casa hoje em dia? Sim. Isolamento social quase total. Então eu falei com 3 alunos do Laboratório de Pesquisa em Psicologia Social da PUC-Rio. A Cibele Dias de Aquino. Eu estou fazendo agora uma pesquisa, tentando entender, né, nosso comportamento de compra durante essa pandemia, o que vai trazer de consequência para a gente como consumidor, etc. E você, Felipe? Felipe Novaes. A gente está numa pesquisa agora sobre coronavírus e variáveis psicológicas. E o Thiago Marô. A gente está participando em várias. E como é que foi, assim, porque fiquei pensando, nossa, parece que o mundo inteiro virou um grande laboratório, né, para vocês, porque... Sim, e a gente comenta isso, porque do nada surgiram 1000 pesquisas. E daí algumas coisas que eles me falaram foram bem interessantes, né? Tem estudos de psicologia social mostrando o distanciamento padrão de cada país. Então, sei lá, a típica fila do mercado, né? A gente aqui no Brasil tem uma tendência a se distanciar um X de centímetros entre um e outro. Eventualmente tem aquela pessoa que gruda em você e te causa aquele tipo, pô, meu irmão, né? Descola aqui um pouquinho. E daí eles estavam falando que, tipo, provavelmente esse tipo de coisa vai ter que ser tudo retestado pós a pandemia, então... Sim. E a gente vai ver se esse comportamento mudou ou não. E daí você fazendo testes e acompanhando isso ao longo do tempo, você vai ver se volta, se é o que era antes, ou se vai ficar para sempre, né? Uma distância maior. Agora eu fico pensando, tipo,
que pelo menos, não acho que isso vai ser permanente na minha vida, mas pelo menos nos próximos meses, nos próximos anos, talvez realmente eu numa fila do supermercado vá ficar mais afastada das pessoas do que antes, assim. Eu também acho. E a outra coisa que eles falaram é essa coisa de o que já se sabe sobre o que o risco de contágio faz com você, assim, num ponto de vista psicológico. Eu acho que essa pandemia atualmente ela vai mostrar resultados diferentes de outras pesquisas que já tem desde muito tempo, porque tem várias pesquisas que mostram que quando um grupo de pessoas tem uma percepção muito forte sobre a presença de risco de contaminação de alguma doença, elas geralmente se tornam mais conservadoras, no sentido político da coisa e econômico também. A gente está vendo uma coisa diferente agora, porque a gente está esperando uma associação contrária, ou seja, as pessoas que mais estão temendo a pandemia atualmente, elas não tendem a ser conservadoras, aqui no Brasil pelo menos, né? Agora a gente está esperando um resultado meio que contrário, isso é muito interessante. Uhum. E no campo de vocês, né, nesse que vocês estão falando dessas variáveis psicológicas, como é que o comportamento vai ficar para vocês? Essas perguntas estão em aberto, assim, tipo, tem muita coisa que a gente não sabe sobre isso. Não. Por exemplo, que estou fazendo uma pesquisa de panic buying, nem tinha muita referência na literatura, agora já tem, porque tem muita gente, né, pesquisando esse comportamento, o que o pânico fez as pessoas, enfim, esgotarem estoques de papel higiênico, e não foi só aqui, foi assim, no Japão, nos Estados Unidos, em Portugal, então, a gente não tem um histórico de ter acontecido isso em larga escala, então tem muita pergunta, de fato, que a gente vai precisar responder e Tem um estudo sobre as pessoas esgotarem papel higiênico, é isso? Tem, não é assim, eu não sei, eu não vou lembrar agora de te dizer se existe um estudo exatamente sobre este elemento do papel higiênico, mas a gente sabe que isso aconteceu, né, isso foi noticiado, não sei se você viu, mas foi noticiado. Eu vi. Né, no começo em vários países aqui também, e aí a partir daí começou-se a investigar, o que fez as pessoas acabar, porque, sei lá, você vai acabar com arroz e feijão, a gente entende, é sobrevivência, papel higiênico, meu irmão, não é sobrevivência. E daí tinha várias ideias sobre o que poderia estar causando, assim, a compra de papel higiênico. Uhum. Por exemplo, uma delas é, se você tem a sensação de que uma coisa vai acabar, você começa a pôr um valor maior para essa coisa. Uhum. Se as pessoas da sua região estão comprando papel higiênico e você vê que as pessoas estão com papel higiênico no carrinho do supermercado, eu vou na prateleira e vejo que tá faltando um monte de papel higiênico, a tendência das pessoas é pegar mais papel higiênico, então... Porque elas acham que vai acabar. Ou aquela coisa, você tá na rua, você vê todo mundo correndo pra uma direção, eu corro junto, pelo amor de Deus, que medo. Exatamente. Você copia o comportamento dos outros, você acha que o outro talvez saiba alguma coisa que você não sabe, tipo isso da rua. É verdade. Tipo, deve ter alguma coisa acontecendo ali, tipo, se tá todo mundo comprando papel higiênico, eles devem saber de alguma coisa. Uhum. Então, vou pegar já 3, porque não é pra acabar na minha casa, sabe? Então, sim, é difícil saber o que foi o fator iniciador disso, mas quem sabe alguém estuda isso e chega numa conclusão, porque eu quero muito saber. Eu quero saber quem foi o estopim, quem que deu o estopim. Isso, o paciente zero. Paciente zero do papel higiênico. Que mais, Hugo? Olá, sou de João Pessoa. Na verdade, sou de Recife, moro em João Pessoa. O Hugo é um ouvinte nosso que começou a mandar relatos pra gente, pequenos relatos da vida dele pra gente na semana passada. Me senti compelido a contar não só a minha história, mas tirar uma dúvida. Porque o Hugo tá com a Covid, a esposa do Hugo é enfermeira e tá internada com a Covid, ela não tá em estado grave, inclusive ele me mandou uma mensagem falando que ela vai receber alta e vai pra casa, então eu estou feliz. E o Hugo, a angústia do Hugo é a seguinte. E eu tenho um filho de 2 anos em que eu tô tendo que tomar conta dele durante esse período enquanto ela tá internada. Já faz 2 dias que ela tá em internação e eu tô aqui com meu filho e ele provavelmente também tá com a doença, só que ele não está manifestando, a não ser uma secreção na garganta, que eu não sei se é por conta da doença, mas assim, disseram que eu tinha que usar máscara o tempo todo, porque por conta de sobrecarga viral. Aí a minha dúvida é essa, eu estou aqui com ele já foi exposto ao vírus, e eu também já fui exposto.
essa sobrecarga pode afetar meu filho, mesmo ele já os anticorpos lá dele já estão trabalhando contra o vírus e tudo. Existe um risco dele piorar por ele estar presente também no mesmo ambiente com uma pessoa que está cuidando dele, que também está doente, e vice-versa, dele ficar passando vírus para mim e eu para ele, só que só estamos os dois no apartamento, em isolamento. E aí eu fui falar com o Paulo Abate, que é um infectologista aqui de Campinas. E o que o Paulo falou para mim, na verdade, é... Nós não temos ainda suficiente nível de evidência para saber se a quantidade de vírus que ele está eliminando diariamente, se isso afeta a gravidade de doença em pessoas com quem ele convive. Provavelmente não, porque uma vez que a gente tem contato com uma baixa quantidade de vírus, só esta pequena quantidade já vai ser suficiente para desencadear toda a reação inflamatória de base imunológica que causa os sintomas. Mas, apesar da gente não ter dados suficientes, seria recomendável, como medida de precaução, eles, no ambiente doméstico, evitarem o contato próximo um com o outro, porque não dá para afirmar categoricamente que a criança tem ainda o Covid. Então, tentar manter ao máximo um distanciamento, evitar o toque, o abraço, o contato físico, e ele, na medida do possível, usar a máscara em casa, tentar manter um bom nível de higienização do domicílio. Então, acho que é mais ou menos isso que a gente sabe de momento, tá? Então, eu mandei a resposta do Paulo pro Hugo, e o Hugo já me respondeu. Mas ele falou, como que você faz, né? O afeto, assim, como que fica o afeto? Ele sozinho com o filho, assim, uma situação super difícil. Mas ele falou que tá usando máscara ao máximo que ele pode. E tá tentando evitar ao máximo, e falou que a casa dele, ele já fez ele faz grandes limpezas lá, e tá tentando se livrar de rastros, todos os rastros possíveis do coronavírus na casa dele. É isso. Espero que eles todos fiquem bons logo. Então, aqui, a próxima pergunta é do Bruno. Não temos áudio do Bruno. O Bruno mandou a pergunta em texto, então eu vou ler. Bom dia, Bia e Sara. Estou acompanhando todos os episódios da série Epidemia. Minha esposa está grávida e com isso estou aflito com a questão de quando o bebê nascer e nós, principalmente eu, que tenho que sair e voltar para casa, não tivemos a imunidade contra o Covid-19. Será que tem algum grupo de pesquisa que precisa de voluntário para contrair a Covid-19? Quero pegar isso logo, assim fico livre e assim diminui o risco do bebê contrair. Abraços. E aí, eu fui falar com o Flávio de Sá. Eu sou médico. Que é infectologista, o Flávio, mas trabalha com a questão da ética médica e bioética. Aqui na Unicamp. E aí teve um ouvinte que veio falar com a gente que a esposa dele tá grávida. E aí ele tá um pouco agoniado, que ele sabe que ela vai ter o bebê daqui a pouco. E aí ele se perguntou, né? Não teria um jeito de eu já pegar a Covid? Daí eu queria te perguntar como isso funciona, assim, que eu sei que em décadas passadas, que no século passado, a gente até teve, por exemplo, na febre amarela, né, que as pessoas se infectavam para fazer estudos e tal, e como que é isso, assim? Então, você falou bem, Bia, no século passado, né? A compreensão do que é ético, do que não é numa pesquisa com seres humanos mudou bastante durante o século XX, né? Essa é uma questão delicada, porque a pesquisa tem que visar o bem-estar, mas se a gente sabe que uma pesquisa ou que algum procedimento tem um risco maior do que o benefício que nós estamos buscando, isso é um impedimento fundamental para fazer uma pesquisa. E no caso particular da Covid, a gente tem aí, está variando de lugar para lugar, mas vamos colocar nos lugares que tem a menor mortalidade, está em torno aí de 5%, por aí. Quer dizer, se eu infectar 100 pessoas para fazer uma pesquisa, eu corro o risco de 5 morrerem. É uma pergunta muito delicada e, assim, por princípio, não pode fazer uma pesquisa assim. Aí eu tenho que buscar uma outra forma de experimentar a mesma coisa. Agora, isso que eu estou te falando é quase um consenso. Existem alguns pesquisadores que acham que quando
o risco da doença é muito grande e o benefício que você está buscando é muito grande também, que se justifica você expor as pessoas voluntárias, desde que elas entendam o que vai acontecer com elas, é justificável expô-las a esse risco maior. Inclusive agora, com a Covid-19, existem grupos de pesquisa que estão defendendo que o uso de voluntários, de pessoas voluntárias para se infectar com a doença, seria muito útil para desenvolver uma vacina mais rápido. Porque no método tradicional, digamos, para você testar uma vacina, você desenvolve uma vacina, uma candidata a uma boa vacina, né? E aí você pega essa grande amostra de pessoas, uma parte deles você aplica a vacina e na outra parte você faz um placebo, você aplica um placebo e aí você monitora essas pessoas para ver se elas vão se infectar e qual vai ser a resposta do corpo delas a essa doença que está circulando. E isso demora, por isso que também vacinas demoram um montão, né? Porque tem todo esse procedimento super controlado, blá, blá, blá. E existem grupos de cientistas que estão defendendo que se as pessoas se infectassem, se voluntariassem para se infectar, isso poderia ser muito mais rápido, porque você teria os dois grupos, o que recebeu a vacina e o que recebeu o placebo, e aí você infecta as pessoas com a Covid-19 e aí você monitora. Você não precisa esperar as pessoas pegarem na rua. Para o Flávio e também para grande parte da comunidade médica, segundo ele, a maior parte. Essa é uma questão bem, digamos assim, problemática. Tá? Isso não tem... A imensa maioria dos pesquisadores não admite isso. Não, isso não pode acontecer, porque você sabe que uma parte dessas pessoas pode perder a vida ou desenvolver um quadro grave que vai colocar elas em risco. E a gente teve algumas perguntas. Teve da Mari, que mora em Natal, né? Isso, a Mari que mandou só por texto também, né? Não tem áudio. E a pergunta dela foi: pode pegar Zika mais de uma vez? Uma pessoa que pegou Zika uma vez, pode pegar Zika de novo? Que parecia ser uma pergunta relativamente simples, fácil de responder, mas você já deve imaginar que não é bem assim, né? Nós não sabemos ainda a duração da imunidade do vírus de Zika. E eu já estava até desistindo, porque nenhum especialista estava respondendo minhas mensagens, quando o Frederico Costa finalmente veio ao meu resgate. Eu sou professor de epidemiologia no Instituto de Saúde Coletiva, na Universidade Federal da Bahia. O Frederico, ele trabalha com Zika e também com umas outras doenças em Salvador. É um estudo que nós fizemos em uma comunidade vulnerável, acompanhando quase 2.000 pessoas. E nós observamos que quase 7 de cada 10 pessoas que participavam do estudo se infectaram pelo vírus de Zika. A partir desse momento, a comunidade não teve mais infecção, não existiram infecções posteriores. A Zika parou de circular nos níveis que a gente viu no surto que teve naqueles primeiros anos em que ela chegou. Uma possibilidade é que a Zika tenha circulado no Brasil o suficiente para causar com que nós brasileiros tenhamos adquirido um nível de imunidade de rebanho. Mas o fato de você ter uma população com uma grande imunidade contra a Zika pode impedir uma pessoa que teve pela primeira vez ter de novo, certo? Simplesmente porque não tem mais um mosquito carregando um vírus e picando ela. Isso quer dizer que ela não pode mais pegar Zika? Não. Você não sabe se ela pode ou não pode. Mesmo porque a gente só tem Zika circulando por aqui e Zika sendo estudada intensamente há pouco tempo, né? Então, o máximo de tempo que você poderia ter para alguém pegar e daí pegar de novo seria os 5 anos entre o primeiro caso e alguém pegando agora. E daí uma outra pergunta que acho que foi tanto da Mari quanto da Ana Carolina. Ei, Bia, obrigada pelo retorno. Se uma mulher que teve Zika antes da gravidez ainda corre risco? Tem alguma chance do bebê de uma futura gestação ter algum tipo de comprometimento neurológico? Eu vi que no site do CDC eles recomendam que esperar 3 meses antes de tentar engravidar, depois de um dos dois ter tido Zika. Eu acho que do homem era 3, o parceiro, no caso o homem, 3 meses e a mulher acho que era 2. O que eu vi, por exemplo, que eu achei meio preocupante é que, na verdade, em sêmen tem relatos de até 6 meses. Homens de ficarem com o vírus no sêmen por até 6 meses. Eu tentei achar essa informação e eu não achei, uma coisa super clara quanto tempo o vírus pode ser encontrado no corpo. Mas, a princípio, assim, não é para ser uma doença que vira crônica, né? E vira uma coisa que pode ser reativada
meses, anos depois, assim. Então, acho difícil que isso seja realmente um problema, mas eu também vi essa coisa do CDC, né, do Center for Disease Control dos Estados Unidos, de 2 a 3 meses. Mas, eu não sei se sabe exatamente quais são esses tempos, é tudo... Imagino que não. Mas alguns dos pesquisadores que conversaram com a gente também contaram que algumas mães que tiveram filhos com síndrome congênita, depois tiveram outra gravidez, outro filho, aparentemente sem nenhum problema. E a Ana Carolina, que fez essa pergunta de quem pega a zika antes da gravidez, ela também perguntou... Como que tá o processo de diagnóstico agora? Porque nos primeiros episódios da série a gente fala que tinha aquela confusão de zika e de dengue, e de chikungunya e tal, como essas 3 doenças eram confundidas, ainda mais naquele começo. E ela perguntou como é que tá hoje, né? Como que tá esse procedimento, como que estão esses testes? Esses testes estão sendo feitos, estão sendo oferecidos pelo sistema público. E aí eu fui perguntar pro Igor Johansen, que foi o demógrafo que a gente entrevistou na terceira história do 5º episódio, daquela história que a gente falou da dengue. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? E tal. E aí, o Igor não me mandou um áudio, mas ele me mandou um textinho explicando um pouco disso. Basicamente, o que o Igor falou é que os testes evoluíram bastante. Então, hoje tem testes que conseguem diferenciar muito melhor. Só que o grande problema é que esses testes raramente são feitos no dia a dia do sistema de saúde. Uhum. Ele falou que fora das grandes capitais isso é super raro. Por conta tanto da logística que ele falou, mas também por conta do preço. É muito custoso fazer isso pra todo mundo. E por conta disso tudo, ele fala que sim, é muito provável que ainda hoje as notificações não espelhem exatamente a realidade, que ainda existam casos de zika ou de chikungunya sendo notificados como dengue e vice-versa, que ainda tem algum tipo de cruzamento nisso por conta da raridade com que são feitos os testes. E uma coisa que ele falou... que só lembrando que uma parcela das pessoas são assintomáticas, especialmente na zika, e que, ou seja, os dados são, tipo, super importantes, porém, não dá pra gente achar que é só aquilo. Ele falou que muito provavelmente os dados que a gente tem são só a ponta do iceberg, ou que existam vários casos que estão de um lado, mas na verdade teriam que ser jogados na caixinha da doença ao lado. E agora a pergunta do Matheus. Meu nome é Matheus e eu falo de Belo Horizonte. Minha dúvida é, vocês que viram de perto algumas famílias impactadas pela zika, como imaginam que vai ser a repercussão e o impacto dessa pandemia nas famílias? A pergunta que o Matheus fez, acho que foi direcionada mais para os impactos da pandemia da Covid nas famílias atingidas pela zika. Acho que foi também. Que inclusive a gente comentou no terceiro episódio que essas famílias estão numa situação super delicada agora, sem conseguir trabalhar para conseguir a renda extra, sem conseguir levar os filhos nas terapias por conta da quarentena, por conta do isolamento. Mas a gente decidiu pegar essa pergunta do Matheus e expandir ela para ficar um pouco mais ampla, pensando um pouco como que a pandemia da Covid se mistura com as desigualdades em geral que a gente vive no Brasil hoje, de gênero, raça, cor, renda e acesso mesmo, né, aos serviços de saúde, enfim, acessos a serviços essenciais. Tá me ouvindo bem? Agora tô. E aí eu fui falar com a Emanuele Góes. Sou enfermeira de formação. Que é doutora em saúde pública e que ela pesquisa bem essa questão da saúde e das desigualdades aqui no Brasil. Sou ativista do movimento negro, do movimento de mulheres negras. E aí eu queria saber de você, o que você tem refletido, o que vocês têm estudado e visto sobre essa questão das desigualdades sociais em meio a uma pandemia, assim, como que essas duas coisas estão se entrelaçando. Então, a gente tem um desafio, né? Porque você tem uma pandemia que tem uma coisa muito específica, né? Sobre essa questão do impacto de forma tão severa as questões mesmo da subsistência das pessoas, né? Pela questão da estratégia de isolamento, do distanciamento, enfim. E com isso tem sido bem difícil pensar, né? Caminhos para as populações que já estão em situação de desvantagem, né? E aí a pandemia, a gente tem refletido que ela chega e aprofunda mais as desigualdades, né? Ela agudiza, ela faz com que as pessoas que estão em desvantagem das diversas esferas, né? Tanto, se for pensar as questões de gênero, de raça, de questão socioeconômica, né, populações vulneráveis que estão na rua, na prisão. Então, todos esses grupos se tornam alvo
da pandemia e das suas manifestações, né, que está em torno dela. E a fala da Emanuele, a conversa que eu tive com a Emanuele, lembrou muito a conversa que a gente teve com a Sandra Valongueiro, a pesquisadora da Federal de Pernambuco, com que a gente foi conversar para saber dos impactos da Zika. Porque ela falou exatamente a frase que a Sandra falou, que a pandemia está agravando as desigualdades sociais. Você vai ter, por exemplo, em relação à população negra, vamos pensar, mesmo que de forma muito preliminar, os dados do Ministério da Saúde têm mostrado que a população negra morre mais, né? E a população branca, assim, tem um maior percentual, mas a população negra que termina morrendo mais. Então, isso já é um sinal do que a gente pode pensar em relação às outras epidemias anteriores, né? Porque ainda não dá para a gente afirmar, do ponto de vista da epidemiologia, no caso, por exemplo, dos números, que há disparidades entre os grupos raciais, mas a gente considera que isso vai ser uma questão de tempo, para a gente observar isso. Eu vou trazer aqui um exemplo, né? Com todos os cuidados da gente pensar uma coisa que é populacional, né? A dimensão é muito maior, mas a gente sabe que, por exemplo, o vírus chegou por um determinado grupo, né? O vírus chega pela classe média, pelas pessoas, né? Em grande parte pessoas brancas, e essa transmissão que acontece na sua descida, né, para as camadas da estrutura da pirâmide social. O primeiro caso, por exemplo, emblemático no Rio de Janeiro, que levou a primeira morte, é de uma trabalhadora doméstica que trabalhava na casa de uma pessoa que estava em quarentena, né, uma mulher, a patroa, né, entre aspas, e não fez o processo de isolamento em relação à trabalhadora doméstica, porque é trabalhadora doméstica. Então, né, por que se preocupar? E aí eu perguntei para ela, para resolver essa dúvida do Matheus, eu perguntei para ela, já dá pra gente ter alguma noção de impactos a longo prazo? E ela me falou que virão tempos sombrios, ela disse, mas que boa coisa não vai ser, assim como essas populações já não estavam vivendo boa coisa, já vai ser pior com certeza, mas que também, assim como quase todas as respostas aqui, o tempo vai dizer muito desses impactos, mas com certeza muitas coisas graves. Também tem toda a questão de toda uma geração de pessoas que a gente vai ter que foram pegas, né, pela Covid. Ou perderam alguém, né? Ou perderam alguém. Exatamente. E acho que meio que da mesma forma que a Zika, assim, às vezes mesmo quando os casos, né, mesmo quando você tem menos casos circulando, mesmo quando a importância médica, né, epidemiológica da doença, da transmissão da doença cai, não é tão mais... não é tão mais importante pro momento do país, a gente meio que descobriu isso, né? Tipo, a epidemia, ela não acaba, de certa forma, porque tem pessoas que vão continuar lidando com isso eternamente, a vida inteira. Quem perdeu alguém, né? Quem perdeu um trabalho por um tempo e daí, de repente, nunca conseguiu se recuperar financeiramente, socialmente. Então, acho que essas coisas não tem como não ser a longo prazo, né? Porque elas afetam a vida das pessoas de uma maneira tão grande que esses impactos acabam perdurando muito mais do que o tempo da doença, vamos supor assim. Eu e a Bia, enquanto a gente estava conversando com os médicos, com os pesquisadores, começou a surgir essa dúvida e a gente viu que era uma dúvida recorrente, assim, entre vários dos pesquisadores, entre a gente, que é: por que a Zika parece ter afetado o Nordeste de uma maneira diferente do que afetou outras regiões do Brasil, né? E por que a maior parte das crianças com síndrome congênita do Zika nasceram no Nordeste, né? Aí a gente perguntou para algumas pessoas, acho que tivemos algumas respostas diferentes e conflitantes entre as pessoas que a gente perguntou. A gente foi olhar os números, fizemos contas nós duas no escritório, quando a gente ainda ia no escritório, depois olhamos mais estudos, conversamos com mais pessoas, e é uma pergunta que talvez seja uma das maiores perguntas em aberto. Dentro da própria ciência, né? Dentro da própria ciência sobre a Zika. E é uma pergunta que muita gente está trabalhando para tentar entender o que aconteceu, né? O que aconteceu de fato. Uhum. Tipo, não tem dúvida de que o Zika é capaz de causar síndrome congênita e microcefalia. Não existe dúvida que ele faça isso. E não necessariamente ele precise de um outro cofator para fazer isso. Uhum.
O negócio é que, será que tem coisas que facilitam, né, o vírus passar da mãe pro feto e daí conseguir infectar esse feto de uma maneira que vai causar prejuízos e ele vai acabar nascendo com síndrome. E daí tem 2 estudos que saíram recentemente de pesquisadores que estão olhando para causas que podem ter contribuído para isso. Uma delas é a Patrícia Garcés, da UFRJ. A hipótese foi que em lugares mais pobres, as mulheres se alimentam com menos proteína. E a Patrícia, ela tá investigando a possibilidade de malnutrição, basicamente. Porque a proteína é o item mais caro da cesta básica. E essa desnutrição proteica já se sabe que é importante para aumentar a suscetibilidade a infecções. Nesse caso, em camundongos, né, em modelos animais, a falta de proteína na dieta realmente piorou o quadro de infecção por Zika, facilitou com que o vírus passasse da camundonga mãe para o camundongo feto e prejudicou o desenvolvimento do cérebro do feto. Então, em animais, isso parece ser um fator, uma dieta pobre em proteínas. E o que acontece é que muitas das áreas do Nordeste, né, a gente até está falando de fatores socioeconômicos, né, essas áreas do Nordeste que foram afetadas, tem populações que de fato têm pouco consumo de proteínas, apesar de que também não é um martelo batido, assim, é uma correlação ainda, né, nos estudos com humanos. E daí teve um outro estudo que investiga a possibilidade de que essas populações do Nordeste estivessem bebendo água de umas fontes que estavam contaminadas com uma cianobactéria que produz uma toxina. Uma toxina que, quando combinada com o vírus Zika, que também estava presente nessas mesmas regiões, agravava as consequências da infecção. O ponto o que a gente está achando é que essas duas coisas ruins estavam de fato juntas, num determinado período da história. E daí eu falei com o Stevens Rain, também da UFRJ, que ele é um dos autores desse estudo. De novo, em animais, em camundongos, se elas consomem, as camundongas grávidas, ficam bebendo água com essa toxina e são infectadas com Zika, parece que isso tem, sim, um efeito de intensificação, né, da quantidade da prole ali, que nasce com problemas de desenvolvimento no cérebro. Então, isso também parece ter uma certa justificativa em animais. Mas também, de novo, essa coisa da correlação, né? A gente não sabe se essas mães realmente beberam água com toxina, se elas realmente, na época, estavam comendo pouca proteína e por quanto tempo. Então, assim, essas coisas ainda são estudos iniciais que estão tentando meio que dar uma luz, né? Aonde buscar essas respostas. Mas tem muita coisa ainda para se descobrir nesse aspecto. Eu acho que a gente está longe de entender por que o Nordeste teve o surto que teve e teve as consequências que teve, assim. E é isso, a gente chega ao fim da nossa série. E obrigada para todo mundo que mandou pergunta. E desculpa pelas pessoas que ficaram sem suas respostas. Mas foram muitas perguntas, então a gente teve que escolher. Isso. Senão o episódio ia ter 12 horas, que é o que vai... Quanto que teve essa gravação que a gente fez agora. Essa gravação, a gente tá com 2 horas e 47. Ai, deixa eu ver se eu decorei os créditos, se eu consigo falar sem ler. Por favor. Este foi o último episódio de Epidemia, uma série do 37 Graus em parceria com a Folha de São Paulo. A produção, o roteiro e a edição são feitas por mim, Bia Guimarães, e pela Sara Zoubel. A trilha sonora é de Gabriel Falcão e a ilustração é de Larissa Ribeiro. Se você gostou desse episódio, corre lá e... Como é? Se você gostou desse episódio, corre lá e acompanha também, como que é? E assina... lembrei! Se você gostou desse episódio, corre lá e assina também o feed do 37 Graus no seu aplicativo para podcast. Lá tem outras histórias para você escutar. E aproveita e acompanha a gente nas redes sociais, na @37podcast. O 37 Graus é uma produção do Lab 37 e tem o apoio do Instituto Serra Pilheira, que financia a pesquisa e a divulgação científica no Brasil. E também faz parte do programa Google Podcast Creator, que meu pai nunca entende o que a gente fala nessa parte.